Dar ao Senhor o louvor, a adoração, enaltecer o nome do Senhor. E nós nos reunimos nessa noite, oferecemos os louvores dos nossos lábios, as palavras de glorificações, mas também chegou o momento em que o Senhor falará conosco por intermédio do Teu Filho, da Tua poderosa palavra e do Teu Espírito Santo. Senhor, nós realmente precisamos e queremos ouvir a voz do Senhor. Por isso clamamos, Espírito Santo, de uma forma poderosa, soberana, majestosa, alcance o coração de cada um de nós, para que nós possamos ser impactados pela sua palavra. Aquilo que precisa, Senhor, faça, Senhor. E nos encoraja, que haja um derramar do Teu Espírito. Amém. Usa o Teu Filho, Senhor, em toda instrumentalidade do Espírito Santo, com ousadia, com intrepidez, toda a unção do Espírito, e fale conosco poderosamente. Amém, Senhor. Fique conosco, nós assim oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é uma alegria, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Ontem, o pastor Rafael e eu estivemos... Os irmãos podem se assentar, por gentileza? Ontem, o pastor Rafael e eu estivemos lá no culto da congregação. Nós tivemos a oportunidade de falar um pouco do nosso seminário e também ministrar a palavra do Senhor para os irmãos. Foi uma bênção, foi um tempo muito especial. Então, para quem não me conhece, para quem não esteve ontem na congregação, para quem não nos viu ainda, o meu nome é João, não é? E eu sou um dos pastores e professores lá do nosso seminário em Anápolis. Nós somos professores e pastores do Seminário Presbiteriano Renovado Brasil Central de Anápolis. Quem aqui conhece Anápolis? Quem aqui já passou pelo nosso seminário? Já teve essa oportunidade de pelo menos conhecer, não é? O nosso seminário? Maravilha, irmãos. Eu e o pastor Rafael, no dia 8 de janeiro, nós saímos do nosso seminário lá de Anápolis, fazendo uma expedição, cujo objetivo é a divulgação do nosso seminário. Então, nós estamos desde o dia 8 de janeiro viajando. Nós saímos de lá no dia 8, aí nós passamos por algumas regiões do interior de Goiás mesmo, passamos por muitas regiões do Mato Grosso, e nós chegamos aqui em Rondônia já faz mais ou menos uma semana e meia. E vejam, o nosso objetivo é chegar até Porto Velho, não é? E aí dá uma esperança no nosso coração, porque quando nós saímos de Anápolis, Goiás, nós falávamos para as pessoas que nós íamos chegar em Porto Velho, né? Só que aí, irmãos, estava longe demais, meu Deus, né? Mais de 2.000 km. Mas chegando em Rondônia, aí a gente vai subindo um pouco, né? Chega em Vilhena, aí depois vai para Rolim de Moura, Pimenta, aí vem para Ji-Paraná, aí vai ficando mais próximo, né? Aí dá mais esperança de que a gente realmente vai chegar em Porto Velho para a glória de Deus. Amém? Queridos, eu sou o João e eu sou natural de uma cidade chamada Indaiatuba, que fica no interior de São Paulo, que fica pertinho de Campinas também. Alguém aqui já ouviu falar de Indaiatuba? Aí, ó, que bênção. Fico feliz, viu? E eu saí da minha cidade no ano de 2023 e fui para o seminário. E aí lá no seminário, portanto, eu fiquei 3 anos estudando presencialmente. E aí eu e o pastor Rafael, que era da minha turma durante esse tempo também, nos formamos no ano de 2025, não é? Então, a nossa alegria de estar aqui é muito grande. Hoje eu estou aqui com vocês e o pastor Rafael está ministrando na primeira igreja daqui de Ji-Paraná. E, irmãos, aproveitando, não é, quando nós chegamos aqui, os nossos diretores lá do seminário disseram, olha, quando vocês chegarem lá nas igrejas, na igreja do pastor Roberto, transmita a nossa alegria também de poder estar com eles. Então, o pastor Johnny, nosso diretor, o pastor Ivailton, nosso vice-diretor, e o nosso diretor acadêmico, Sérgio, mandaram um grande abraço para vocês também. Então, se sintam muito bem acolhidos pelo nosso seminário. Amém? E nós estamos, meus irmãos, o nosso seminário já está há mais de 30 anos formando pastores, formando missionários, formando líderes eclesiásticos para melhor servirem ao Senhor e à nossa igreja, não é? Então, se você sabe que você tem um chamado ministerial,
se você sabe que você tem um chamado para ser um pastor, se você sabe que você tem um chamado para ser um missionário, o nosso seminário é para você. Mas se você sabe também que você hoje está atuando na liderança de algum ministério da sua igreja e você entende que você necessita de mais conhecimento bíblico, que você precisa aprofundar o seu conhecimento bíblico, o nosso seminário também é para você. Se você também você entende que você não tem um chamado específico, né, para ser pastor, para ser um missionário, talvez exercer a liderança, estar na liderança de alguma igreja, você é um crente, você é um cristão que deseja conhecer mais o Senhor, ter mais conhecimento bíblico para servir melhor ao Senhor, servir melhor à igreja e servir melhor à sua comunidade, à sociedade, o ambiente de trabalho, de faculdade, de escola onde você está, o nosso seminário também é para você. Se sinta muito abraçado pelo nosso seminário, não é? E quando nós falamos sobre o nosso seminário, nós apresentamos cursos em diversas modalidades. Primeiramente, nós temos o curso presencial. O curso presencial é essa ideia mesmo de você sair de onde você está, e aí você vai lá para Anápolis e fica conosco lá durante 3 anos, estudando presencialmente. Tanto se você for um solteiro, quanto se você for um casado também. E aí no nosso seminário, nós iremos oferecer para você estudo, moradia e alimentação. Não é? E a nível da modalidade presencial, a gente estava até conversando com o pastor Roberto sobre o nosso objetivo, o nosso sonho do seminário de abrir um polo aqui em Jaru, pertinho, não é? E aí o polo em Jaru funcionaria dentro da modalidade semipresencial. Então, uma vez por mês, o último final de semana do mês, durante 3 anos também, os irmãos que têm o desejo de estudar no semipresencial lá em Jaru, iriam para Jaru e ficam lá um final de semana tendo uma disciplina, um módulo do seminário. E isso ainda está sendo pensado, está sendo orado, e se Deus quiser, vai dar muito certo para a glória de Deus, não é? E aí, então, o seminário fica um pouco mais próximo de vocês, com esse polo em Jaru. Nós temos orado muito em relação a isso. Mas, se você entende também que, no seu caso específico, você não consegue ir estudar no presencial, tanto em Anápolis, quanto possivelmente no polo em Jaru, hoje nós temos a modalidade EAD, e a modalidade EAD te dá a você o conforto de você estudar teologia quando você quiser e onde você estiver, no conforto da sua casa. E quando nós falamos sobre a nossa modalidade EAD no seminário, essa modalidade EAD ela é subdividida em 3 submodalidades, né? Que a primeira seria o nível básico, que a sua formação seria de 1 ano. Nós temos também o nível médio, que são 2 anos, e nós temos o nível bacharel, que são os 3 anos. E, além disso, irmãos, o nosso seminário também apresenta alguns cursos avulsos. Por exemplo, você que está à frente da liderança dos jovens, por exemplo, o nosso seminário apresenta um curso de liderança de jovens, de Ministério dos Jovens. Tem também curso de liderança para Ministério de Adolescentes. Há também curso de liderança para o Ministério Infantil. Nós temos também cursos de cosmovisão cristã, evangelismo, discipulado, introdução ao Novo Testamento. Então, nós temos muitas formas de servir a vocês hoje. Nós costumamos dizer que, antigamente, se você desejasse estudar teologia, seria um pouco mais difícil, porque aí, de fato, você teria que se mover até o nosso seminário, lá em Anápolis, e ficar os 3 anos lá. Mas hoje nós temos a plataforma EAD, então nós dizemos que nunca foi tão acessível o estudo da teologia. E aí, assim, se você termina o seu bacharel em teologia, o nosso seminário também apresenta pós-graduações no curso de teologia, na área que você quiser, e nós também oferecemos o nosso mestrado, que tem 2 áreas de concentração, não é? Ministério e exposição bíblica. Portanto, irmãos, nós estamos recheados de cursos de teologia para poder servir você da melhor forma possível. Amém?
eu gostaria de pedir para a nossa irmã, por gentileza, passar o nosso vídeo institucional. Olá, queremos apresentar para você o SPRBC, o Seminário Teológico da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, que desde os anos 90 formam pessoas, líderes com base bíblica, teológica para servir a igreja no Brasil e no mundo. Então, venha nos conhecer. Nós ensinamos teologia com profundidade e fidelidade às Escrituras. E não apenas isso, nós formamos pessoas para pensar biblicamente e viver em piedade. Com a teologia, conseguimos mergulhar nas Escrituras, entender quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele espera de nós. Um dos maiores diferenciais do seminário é a forma como somos amadurecidos. Com estágios, cultos internos, momentos devocionais, tudo isso nos transforma em líderes parecidos com Cristo. A nossa formação prioriza que os nossos alunos sejam aptos a pastorear, escutar, aconselhar, liderar e desenvolver o ministério com sabedoria e sensibilidade. A nossa expectativa é que você, recebendo essa formação, tenha essa habilidade para exercer o chamado de Deus na sua vida. A convivência aqui ensina tanto quanto o conteúdo, na qual o Senhor vai nos moldando o nosso caráter aos poucos. Aqui no seminário nós temos pessoas com trajetórias muito diversas. Eu mesmo sou um homem casado, pai de 2 filhos, e quando nós decidimos vir para cá, nós fomos muito confrontados com inúmeras questões do nosso coração. Mas aqui nós conhecemos esse ambiente e nós fomos acolhidos. O SPRBC é um lugar onde a gente encontra mais do que colegas. Encontramos irmãos que têm o mesmo propósito. Cada momento é uma oportunidade de crescer. O SPRBC é onde vocação e fé ganham profundidade. Aqui você encontra uma formação sólida e prática. No SPRBC, nossos cursos EAD foram pensados com cuidado e intencionalidade, com aulas dinâmicas, material de qualidade e uma tutoria disponível ao aluno. O SPRBC oferece mestrado em teologia para o seu aperfeiçoamento ministerial, em 2 áreas de concentração. Mestrado em ministério, com foco em liderança, aconselhamento e pregação, e o mestrado em exposição bíblica do Antigo e do Novo Testamento, com foco em teologia bíblica e estudos exegéticos das Escrituras, para que você possa ensinar as Escrituras com maior profundidade e segurança. Hoje, não importa onde esteja, você pode começar sua preparação com seriedade, de forma acessível à sua agenda. Você sente o chamado? O SPRBC está com as portas abertas para receber você para a melhor formação. Uma formação com responsabilidade, com fé. Leve seu chamado a sério, junte-se a nós nessa caminhada. SPRBC, aqui é o seu lugar. Amém, meus queridos. Esse, portanto, é o nosso seminário. Se você deseja obter mais informações a respeito do nosso seminário, depois do culto, eu estarei por aqui na igreja, e aí vocês podem me procurar, que vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês. Amém? E por último, irmãos, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Talvez você esteja agora aí pensando, poxa, que legal essa ideia, né, do seminário. Será que teria alguma forma de eu conhecer o seminário? De eu estar presencialmente lá em Anápolis e pelo menos ficar lá um tempinho conhecendo o seminário, tendo contato com seminaristas, talvez até mesmo conhecendo os nossos pastores, os nossos diretores? O que acontece? Todos os anos, no mês de agosto, esse ano, por exemplo, vai ser do dia 14 ao dia 16 de agosto, nós temos o nosso retiro vocacional lá no nosso seminário, que acontece presencialmente lá em Anápolis, no nosso seminário, dentro do nosso seminário. E nesse retiro vocacional, nós ficamos lá 3 dias, sexta, sábado e domingo, e aí é um tempo que basicamente funciona como uma espécie de um acampamento mesmo, e durante esses 3 dias, durante o retiro vocacional, nós abordamos sobre a temática da vocação. Vocação ministerial, vocação secular, é um tempo muito abençoado, de ministrações, cultos, palestras, nós temos gincanas também, nós temos muitas coisas boas lá no nosso retiro vocacional para te oferecer. E além disso, estando no retiro vocacional, você tem a grande oportunidade de ter contato com os seminaristas que estão lá, eles podem compartilhar com vocês as inúmeras experiências que eles têm no seminário, vocês poderão conhecer os nossos diretores, os pastores do seminário, conhecer o nosso seminário, o alojamento, como é a estrutura do seminário, e será um grande prazer recebê-los lá na nossa casa. E aí, se você também se interessou
pela ideia do retiro vocacional, quando você vier falar comigo, eu também darei mais informações sobre o retiro para vocês, tá bom? E pedir para nossa irmã, por gentileza, passar o segundo vídeo sobre o retiro vocacional. Esse retiro é o do ano passado, é o nosso último. Capítulo 18, Senhor, nós oramos nessa noite. Nos dê um coração igual daquela viúva que orou com perseverança, que não desistiu. Amém, amém. Irmãos, hoje eu fiquei também com o grande privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Para mim é uma alegria. E já te convido a ficar em pé e abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. A ideia hoje, meus irmãos, é fazer a exposição desse pequeno bloco do verso 15 ao verso 21 do capítulo 5. Então nós leremos o capítulo 5 de Efésios, do verso 15 ao verso 21. Porém, o foco da nossa mensagem, eu preciso que você, depois da leitura, fique com a sua Bíblia aberta, será o verso 18. Nós vamos explorar bastante o verso 18, sobretudo esse verbo que tem aí no meio do verso 18, no final dele, na verdade, que é o verbo enchei-vos. Nós vamos abordar bastante, trabalhar bastante esse verso hoje. Amém? Portanto, Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 21, nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Verso 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso causa dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à dissolução, à devassidão, à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos todos juntos repetir o verso 18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, pois isso leva à dissolução, à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Amém. Oremos ao Senhor. Deus, nós estamos em Sua presença, Senhor. Nós queremos Te agradecer e queremos Te bendizer também, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. O Senhor nos trouxe até aqui, ó Deus, para desfrutarmos desse culto maravilhoso na Tua presença. E certamente hoje o Senhor quer falar com a Sua igreja.
E Deus, nós suplicamos a Ti, fale conosco, Deus. Nós queremos viver de acordo com a Sua vontade, nós queremos aprender mais da Sua palavra, nós queremos Te conhecer mais, Senhor. E é certo que nós não conseguimos compreender a Tua palavra sem a ação do Teu Espírito Santo. Então, nosso desejo é que o Senhor fique conosco e fale conosco através do Teu Espírito Santo. Que nós venhamos entender, após essa ministração, após esse culto, que não existe vida cristã sem o Teu Espírito, ó Deus. Nós somos totalmente dependentes da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, nosso Senhor. E nos encha do Teu Espírito, Deus. Faça com que nós saiamos daqui cheios de Ti, cheios do Teu Espírito, ó Deus. Esse é o nosso desejo para esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Queridos, se tem uma coisa que todos nós que seguimos e servimos a Jesus Cristo queremos, é ser cheios do Espírito Santo. Você e eu queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Você e eu queremos ser capacitados pelo Espírito. Você e eu queremos ser consolados pelo Espírito Santo. Nós queremos ser edificados pelo fruto do Espírito e edificar uns aos outros, a igreja, através dos dons que o próprio Espírito Santo nos concede. E vejam, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos muitos movimentos que buscavam essa plenitude do Espírito Santo. Entendam aqui plenitude, uma palavra mais bonita para enchimento do Espírito. É a mesma ideia. E esses movimentos também buscavam experiências com o Espírito Santo, como o montanismo, já no século II depois de Cristo, como o puritanismo, logo após a Reforma Protestante, o movimento pietista do século XVII, o metodismo do John Wesley do século XVIII, os grandes avivamentos que nós tivemos com Jonathan Edwards nos Estados Unidos, também no século XVIII, e os grandes avivamentos que nós tivemos em outras nações também, como Estados Unidos, Inglaterra, País de Gales, Coreia do Sul, África do Sul. Infelizmente, quando nós falamos de movimentos de avivamento da atualidade, infelizmente as mídias, as redes sociais não divulgam. Mas hoje, por exemplo, um grande avivamento tem ocorrido no Irã. Irã, que é um país que é inimigo, que está em guerra com Israel. Muitos iranianos, muitos muçulmanos estão se rendendo a Jesus Cristo e se entregando ao cristianismo, se convertendo ao cristianismo. E vejam, quando nós falamos a respeito da plenitude do Espírito Santo, nós não poderíamos deixar de falar sobre o surgimento do pentecostalismo, do movimento pentecostal, que surgiu no início do século XX, que por esta razão foi denominado de o século do Espírito Santo, assim que o século XX é conhecido. E o movimento pentecostal surgiu em Los Angeles, nos Estados Unidos, através da experiência de avivamento da Rua Azusa, onde muitos irmãos foram quebrantados pelo Espírito Santo, muitos irmãos se converteram, se arrependeram dos seus pecados, outros tiveram muitas experiências com falar em línguas, experiências com curas, experiências com milagres também. Não é? Tudo isso aconteceu lá na Rua Azusa, que marca então o surgimento do pentecostalismo. E difundido para o mundo, o pentecostalismo chegou no Brasil no ano de 1910. E nós tivemos praticamente 3 grandes ondas pentecostais aqui no Brasil, que culminaram no nascimento de igrejas pentecostais no nosso país. E vejam, essa parte aqui é muito importante para nós. Nos anos 60, surgiu nos Estados Unidos, chegando aqui também no Brasil, o fenômeno da renovação carismática. A renovação carismática foi um fenômeno que consistiu em manifestações pentecostais do Espírito Santo em igrejas históricas e igrejas tradicionais, culminando na formação, no surgimento de igrejas pentecostais e carismáticas. Dentre elas, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Nós somos frutos disso. A Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil é fruto desse movimento de plenitude, de enchimento do Espírito Santo. No ano passado, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, comemorou o seu jubileu de ouro. Já são 50 anos
da nossa igreja. E nesse ano aqui, 2026, no dia 8 de janeiro, nós completamos 51 anos. Então a questão é, a Igreja Presbiteriana Renovada, ela surge da busca pela plenitude do Espírito Santo. Logo, essa igreja aqui, a segunda Igreja Presbiteriana Renovada de Ji-Paraná, só existe e nós só estamos aqui hoje por causa da plenitude, por causa do enchimento do Espírito Santo. E quando nós estudamos sobre o processo de formação de igrejas, nós vemos que não existe formação, plantação de igreja sem a ação poderosa do Espírito Santo. E vejam, é interessante que, à semelhança da renovada, da nossa denominação, várias outras igrejas, como a igreja de Éfeso aqui, que é a igreja do nosso texto hoje, a igreja de Éfeso também é fruto de um grande avivamento espiritual, de um grande movimento de plenitude do Espírito Santo. À luz do texto de Atos 19, nós vemos que na sua terceira viagem missionária, notamos que quando o apóstolo Paulo chega a Éfeso, para pregar o Evangelho, ele encontra 12 discípulos de João Batista, aí ele já aproveita e ora com eles, o Espírito Santo os visita e eles passam a falar em línguas e a profetizar. E quando nós olhamos para o texto de Atos 19, que é o texto do surgimento da igreja de Éfeso, nós vemos que o apóstolo Paulo fez inúmeros milagres extraordinários em Éfeso. E esses milagres que ele fazia na igreja, na região, somente confirmavam a mensagem do evangelho que ele pregava. O texto nos diz que as pessoas apenas tocavam nos lençóis e aventais do apóstolo Paulo e elas eram curadas de suas doenças e libertas dos espíritos malignos. Muitos indivíduos, e os historiadores, teólogos, estudiosos vão dizer isso, eles dizem que muitos bruxos e feiticeiros que habitavam na cidade de Éfeso, Éfeso era uma cidade extremamente pagã, era uma cidade onde havia pessoas extremamente idólatras. Então esses bruxos, esses feiticeiros, muitos deles se converteram ao cristianismo, se converteram ao evangelho a partir desse movimento de avivamento na cidade de Éfeso e por toda a Ásia. Todavia, cerca de 5 anos depois da fundação da igreja de Éfeso, Paulo escreveu essa carta aos Efésios. E nesta ocasião, assim como Filipenses, não é? Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão, que são conhecidas por serem as cartas da igreja, Paulo aqui então, as cartas da prisão, que Paulo as escreveu quando ele estava preso, não é? Éfeso, nesse contexto aqui, Efésios, o apóstolo Paulo escreve Efésios quando ele estava preso em Roma. Mas, mesmo preso em Roma, o apóstolo Paulo estava cheio do Espírito Santo. Então foi justamente pelo fato dele estar cheio do Espírito Santo que ele foi inspirado a escrever a carta de Efésios. E quando nós lemos Efésios, nós observamos que a sua temática central é a igreja. Efésios é a carta da igreja. Essa é a temática central de Efésios. E a igreja é considerada a nova sociedade de Deus. E a igreja é formada a partir da visitação poderosa do Espírito Santo. Logo, quando nós vamos estudar a eclesiologia, que é a área da teologia que lida com o estudo da igreja, e quando nós vamos estudar pneumatologia, que é a área da teologia que lida com o Espírito Santo, nós vemos, irmãos, que para a formação de uma igreja, em todos os casos, eclesiologia e pneumatologia se unem. Efésios é uma carta que fala sobre eclesiologia, é a carta da igreja, mas é uma carta também que sempre aponta para essa ideia que não existe formação de igreja sem a ação do Espírito Santo. Não existe plantação de igreja, formação do corpo de Cristo, sem a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Sem a obra de plenitude do Espírito Santo de Deus. E quando nós estudamos a carta de Efésios, nós vemos que ela possui uma divisão simples, não é? Do capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios, Paulo aborda todas as questões doutrinárias da carta. Portanto, do capítulo 4 ao capítulo 6, é a parte prática da carta, não é?
E no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala sobre a participação da Trindade na nossa salvação. O capítulo 1 de Efésios fala sobre isso. A participação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no processo da nossa salvação. Aí lá em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus Pai nos escolheu, Deus Pai nos planejou, o Filho nos redimiu, ele morreu na cruz para salvar a mim e a você. E o Espírito Santo aplicou, ele selou essa salvação nos nossos corações, como é dito em Efésios capítulo 1, verso 13. E aí, no capítulo 2, o apóstolo Paulo começa a falar que a salvação é pela graça. Ele fala sobre a salvação pela graça, mediante a fé. E juntamente com o capítulo 3 de Efésios, ele desenvolve sobre a sublime verdade de que os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo e fazem parte da mesma igreja, da mesma comunidade. Não é? E aí do capítulo 4 ao capítulo 6, depois de ele ter abordado toda essa parte doutrinária, ele fala sobre a parte prática. Olha, os crentes que agora estão em Cristo, eles devem viver de acordo com o Evangelho. Eles devem viver agora de acordo com o que Cristo almeja, com o que Cristo fala para eles viverem. E hoje, meus irmãos, nós estamos aqui no capítulo 5 da carta de Efésios, portanto, na parte prática, onde Paulo nos ordena a buscarmos a plenitude do Espírito Santo. Ele diz aqui no verso 18, não vos embriagueis com o vinho, no qual causa dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E há algo muito interessante a respeito da plenitude do Espírito Santo, porque ao longo da história da igreja, os teólogos vão dizer que a maior parte dos estudiosos, durante todo esse tempo, sempre se concentraram os seus esforços em estudar sobre o Deus Pai e sobre o Deus Filho, né? Jesus Cristo. E deixaram um pouco de lado a questão do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, não é? Então, talvez um erro que muitos teólogos cometeram no passado foi enfatizar muito a questão do Deus Pai e Deus Filho e deixar um pouco de lado o Espírito Santo. Mas, irmãos, a grande ideia é que o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é extremamente importante para nós. Extremamente importante. Assim como o Pai, assim como o Filho. Porque quando nós estudamos as Escrituras, praticamente desde o Antigo Testamento, desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos que sem a ação do Espírito Santo, sem a plenitude do Espírito Santo, não há regeneração. Sem a plenitude do Espírito Santo, não há salvação, não há conversão, não há santidade, não há comunhão, não há igreja, não há vida cristã. Nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. Portanto, meus queridos, à luz desse texto que nós estudamos hoje, que nós vamos estudar, que nós vamos abordar, hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema, a busca pela plenitude do Espírito Santo. A busca pela plenitude do Espírito Santo. E pensem, não é? Vamos analisar esse texto. O primeiro aspecto que nós observamos acerca da busca pela plenitude do Espírito Santo é que ela é uma ordem. A busca pela plenitude do Espírito Santo é uma ordem de Deus para nós. Percebam que a partir do capítulo 4 de Efésios, verso 25, o apóstolo Paulo passa a exortar os efésios a respeito da temática de santidade. Se você ler o capítulo 4 de Efésios, você vai ver que a temática central do capítulo 4 de Efésios é a santidade. E para isso, o apóstolo Paulo era muito inteligente. Ele era alguém extremamente esperto. Ele tinha uma linha de pensamento, de raciocínio extremamente desenvolvida. E aí, ele desenvolve, no capítulo 4, uma série de 8 contrastes, onde ele vai trazer a seguinte ideia. Olha, agora que vocês estão em Cristo Jesus, deixem de fazer isso e passem a fazer aquilo. Vocês que faziam isso antes, agora que vocês estão em Cristo, parem, deixem isso e passem a fazer aquilo. Exemplo, quem mentia, não minta mais. E passe a fazer o quê? Falar a verdade. Quem roubava, não roube mais. E passe a fazer o quê? A trabalhar. E o oitavo
E o último desses contrastes está no nosso texto, que é o verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E outra coisa que nós precisamos considerar é que no capítulo 5, do verso 1 ao 14, esse bloco anterior ao bloco que nós lemos, a partir do verso 15, o apóstolo Paulo vai dizer que os efésios, antes de Cristo, assim como você e eu, quando nós não estávamos em Cristo, nós éramos trevas. Nós éramos trevas. Nós servíamos ao reino das trevas. Mas agora que nós estamos em Cristo Jesus, agora que a graça de Cristo nos alcançou, agora nós somos filhos da luz. E agora nós devemos agir no mundo como filhos da luz. Por isso, o verso 15 começa com essa conjunção aí, portanto. Ou seja, considerando que vocês eram trevas, mas que agora vocês são filhos da luz, verso 15 e verso 16, não vivam como tolos, mas como sábios. Verso 17, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E verso 18, que caracteriza então quem está na luz, não vos embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito Santo. Pessoas que andam agora de acordo com a vontade de Cristo, elas se preocupam em se encher com o Espírito Santo de Deus. E, queridos, uma importante observação aqui é que esse verbo enchei-vos, quando nós vamos estudar o original grego, nós vemos que a primeira observação que nós temos sobre esse verbo é que ele está no modo imperativo. No grego é assim, mas no português também é. Imperativo nos dá a ideia de ordem. Portanto, nós podemos dizer que o enchimento com o Espírito Santo é uma ordem de Deus para nós. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está falando, olha, vocês devem ficar cheios do Espírito Santo. Vocês devem. Não é uma opção, não é uma sugestão. Paulo aqui não está dando um conselho, dizendo aqui, olha, eu acho que se vocês enchessem com o Espírito Santo... Não é isso. É uma ordem. Não é uma opção quando nós vamos, por exemplo, ao nosso guarda-roupa, né? Nós temos várias opções de roupas para vestir. Quando nós vamos numa loja para comprar roupas, e lá há várias opções de roupas também. Quando nós vamos numa sorveteria e há várias opções de sabores para escolher, e é claro que o sabor de pistache é o melhor, né? Isso é indiscutível. Nós podemos escolher entre tomar um cafezinho com açúcar ou sem açúcar também. Se bem que dizem que pessoas que tomam café sem açúcar, você não pode confiar muito, né? A pessoa é meio doida. Ou seja, muitas opções. Nós vivemos numa época repleta de informações, repleta de opções. Mas aqui o apóstolo Paulo não está falando sobre isso. Não é uma opção, é uma ordem. E se é uma ordem, é um mandamento. E se nós não cumprimos um mandamento do Senhor, nós estamos em pecado. Nós estamos em pecado. E vejam como isso é interessante. Assim como esse verbo aqui, enchei-vos, está no imperativo, o verbo embriagueis também está no imperativo. Ou seja, é uma ordem. Logo, da mesma forma que estar embriagado é pecado, a ausência da plenitude do Espírito Santo também é. Isso é curioso porque possivelmente você já viu uma pessoa na igreja sendo disciplinada por estar embriagada. Mas eu duvido que você já viu uma pessoa sendo disciplinada na igreja, não é? Por não estar cheia do Espírito Santo. Isso é interessante quando nós paramos para pensar. A questão é que ambas as situações constituem pecado. E antes de nós entendermos o que é ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos, meus irmãos, entender quem é o Espírito Santo. Nós precisamos entender quem é o Espírito Santo. Eu me lembro que uma vez lá no seminário, nós estávamos numa aula de pneumatologia, e aí o professor de pneumatologia deu uma folha para cada um dos alunos. E primeira aula de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. O professor deu uma folha para cada um e disse assim, olha, escrevam aí, quem que é o Espírito Santo para você? Quem que é o Espírito Santo para você? Escrevam em uma folha.
E eu confesso, irmãos, que eu acho que foi uma das perguntas mais difíceis que eu respondi estando no seminário. Na aula de Cristologia, parece que descrever quem é Jesus Cristo parece que foi um pouco mais fácil. Mas quando foi o Espírito Santo, meio que deu um branco, sabe? Parece que deu um branco. Porque parece que quando a gente fala sobre o Espírito Santo, o nível de complexidade é um pouco maior. Porque o Espírito Santo, ao mesmo tempo, ele é tão único, não é? E tão repleto de funções. Eu me lembro que uma vez eu estava numa igreja acompanhando um professor que estava dando aula para o ministério infantil. E aí, ele estava abordando sobre a questão do Espírito Santo, falando sobre a pessoa do Espírito Santo, e aí ele perguntou para as crianças, ele perguntou assim, olha, quem que é o Espírito Santo para vocês? E aí uma criança que estava na frente dele pegou e disse assim, tio, o Espírito Santo é aquele quentinho que a gente sente no coração quando a gente ouve um louvor, quando a palavra fala com a gente, não é? Quando a gente está no nosso momento lá com Deus, e aí Deus vai lá, fala com a gente e a gente sente um quentinho no coração. E eu achei interessante essa resposta. A gente sabe que por mais que não seja uma definição coerente a respeito do que é o Espírito Santo, essa definição, né, essa resposta, pode ser um resultado de quando nós estamos cheios do Espírito Santo e nos quebrantamos na presença do Senhor. Mas você e eu sempre temos que analisar e nos voltar, não só para a questão do Espírito Santo, mas tudo que nós queremos estudar, para a seguinte pergunta. O que a Bíblia diz a respeito de quem é o Espírito Santo? O que a Bíblia enfatiza a respeito de quem o Espírito Santo é? E quando nós vamos estudar as Escrituras, nós vemos que a Bíblia a todo tempo se refere ao Espírito Santo como sendo uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Embora na Bíblia haja muitas metáforas para o Espírito Santo, como fogo, como água, como vento, como pomba. Por exemplo, no grego a palavra para espírito, pneuma, é a mesma para vento. Não é? Então há várias metáforas para o Espírito Santo. Então a Bíblia fala isso a respeito do Espírito. Agora, o que o Espírito Santo não é? O que o Espírito Santo não é? Nos tempos em que nós vivemos, essa é uma pergunta extremamente importante também para nós respondermos. O Espírito Santo não é um gás celestial. O Espírito Santo não é um líquido. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um tipo de energia, como dizem várias seitas heréticas, não é? Infelizmente também hoje há vários pastores, líderes eclesiásticos, que lidam com o Espírito Santo como se fosse um gás celestial, como se fosse um líquido, uma energia, um tipo de força que ele pode dominar, mas não é essa a ideia. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E notem como isso é interessante. Como toda pessoa, o Espírito Santo de Deus possui pensamentos. O Espírito Santo de Deus possui sentimentos. O Espírito Santo de Deus possui emoções. Por exemplo, no capítulo 4 de Efésios, verso 30, o apóstolo Paulo lá nos dá uma ordem também. Ele diz assim, olha, não entristeceis o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Isso quer dizer que quando nós pecamos, o Espírito Santo se sente triste. Ele se sente triste. Tiago, capítulo 4, verso 5, por exemplo, vai dizer que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Quando a nossa devoção não é exclusiva a Deus. Quando nós voltamos a nossa oração para outros deuses. Quando nós abandonamos o Senhor. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele possui pensamentos. Ele possui sentimentos. Ele possui emoções. E por que esse nome, Espírito Santo? Esse nome Espírito Santo é para fazer uma oposição entre o espírito humano, que é um espírito caído, não é? Nós caímos lá em Gênesis 3, e para fazer uma oposição também aos espíritos malignos. Então, quando nós estudamos na teologia o Espírito Santo, essa é a razão do nome Espírito Santo. E o Espírito Santo também, o Espírito carrega o Santo, né? Que dá a ideia de que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. O nome Espírito Santo enfatiza que o Espírito é o próprio Deus. Assim como Deus Pai e assim como Deus Filho.
Portanto, de tudo, resumidamente, a Bíblia ressalta que o Espírito é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, e que ele é Deus, assim como o Pai e assim como o Filho. E quando nós olhamos para o versículo que nós lemos, o verso 18, nós vemos que aqui há uma comparação, há uma semelhança implícita entre o não vos embriagueis com o vinho e o enchei-vos com o Espírito. Nos dois casos, tanto no não vos embriagueis como o enchei-vos com o Espírito, o indivíduo está sob o poder, está sob a influência, o controle de algo. Ou ele está sob o controle do vinho, ou ele está sob o controle da pessoa do Espírito Santo. É aí então que vem o contraste profundo entre os dois. Por exemplo, uma pessoa embriagada, ela está sob o controle do álcool. Ela perde o controle de si mesma. E a consequência disso é uma vida dissoluta, é uma vida lasciva, é uma vida promíscua. E olhem como isso é interessante. A palavra grega aqui para dissolução é a mesma utilizada lá no contexto de Lucas 15 do filho pródigo, onde ele se entrega às paixões carnais e à libertinagem quando ele sai da casa do seu pai. É a mesma palavra, é a mesma ideia de uma pessoa que está embriagada e é entregue então à dissolução. E a embriaguez, ela era muito comum entre os pagãos, especialmente entre aqueles que habitavam na cidade de Éfeso, que era uma cidade extremamente idólatra. Na cidade de Éfeso, todos os anos, havia uma festa lá que chamava Bacanalha. Bacanalha era uma festa onde haviam vários festivais e celebrações ao deus Baco. O deus Baco é o deus do vinho. Como é que eles adoravam ao deus Baco? Se embriagando com o vinho, bebendo vinho. E alguém, meus irmãos, que se embriaga, se entrega à devassidão, de modo que todas as suas reações, todas as suas palavras, todos os seus sentimentos, todas as suas decisões e os seus comportamentos são realizados sob o efeito do álcool. Quando nós vemos uma pessoa embriagada, essa é a ideia. Todos os seus sentimentos, todos os seus comportamentos, todas as suas ações são realizadas de acordo com aquilo que está controlando ela, que é o álcool. Não é? Nas escrituras mesmo, nós vemos na vida de algumas pessoas as péssimas consequências da embriaguez com vinho. Quando nós vamos para Gênesis 9, nós vemos lá o caso de Noé. Quando nós vamos para Gênesis 19, nós vemos o caso de Ló e as péssimas consequências que a embriaguez causou. Não é? Tem um comentarista chamado Carson, ele diz que a embriaguez era o hobby principal dos homens de Sodoma e Gomorra. Era o hobby principal deles. Era o que eles mais gostavam de fazer. Então, aqui nós vimos até agora a questão da embriaguez com o vinho, não é? Com a questão do álcool. A pessoa sendo controlada pelo álcool. Agora, peguem a mesma ideia para uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa tomada pelo Espírito Santo de Deus, ela não perde, mas ela ganha o controle de si mesma. Por quê? Porque o domínio próprio é o fruto do Espírito. Como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 5, verso 23. Quando nós estamos cheios da pessoa do Espírito Santo, nós estamos sob o domínio dos pensamentos do Espírito Santo. Nós estamos sob o domínio dos sentimentos do Espírito Santo. Nós estamos sob o domínio das vontades, do querer do Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo mais deseja, o que ele mais quer a todo tempo, é produzir em nós o fruto do Espírito. Com qual finalidade? Para nós termos o caráter de Cristo Jesus. O Espírito Santo quer que nós sejamos amorosos, amáveis, bondosos, pacientes e mansos como Jesus Cristo. E o próprio nome já diz, Espírito Santo. Então ele nos santifica. O Espírito Santo nos liberta dos nossos pecados. Os pecados que nós vemos e falamos, meu Deus, eu nunca vou vencer isso. Mas o Espírito Santo nos liberta deles. Ele nos liberta. O Espírito Santo nos permite dizer sim para Deus e não para o pecado. E quando nós andamos cheios do Espírito Santo, e temos, portanto, uma vida de santidade, através da santidade, o Espírito nos permite refletir a imagem e o caráter do Pai para as pessoas que estão à nossa volta.
Cheios do Espírito Santo, as pessoas irão olhar para nós e ver o próprio Cristo nas nossas condutas, nos nossos comportamentos, nas nossas ações. Eu acho muito interessante que lá em Levítico, capítulo 20, verso 7, Deus também dá uma ordem para o povo. Ele diz, olha, sede santos porque eu sou santo. Eu lembro que desde a minha conversão, eu olhava para esse texto e dizia, meu Deus, como é que eu vou ser santo? Um pecador como eu, alguém que é detentor da natureza pecaminosa, como é que eu vou ser santo? E aí um dia eu estava lendo Efésios, capítulo 5, cheguei aqui no verso 18, e eu entendi. Mas talvez por isso que aqui no Novo Testamento, Deus, através do apóstolo Paulo, esteja nos dando essa ordem. Olha, se encham do Espírito, para que vocês sejam santos, como o Pai é. Se encham do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso maior companheiro da jornada, para nos santificar e para nos fazer parecidos com o Senhor Jesus. Cheios do Espírito, você e eu vamos abandonar a tolice e a insensatez. Nós vamos nos revestir de sabedoria para tomar decisões e compreendermos qual é a vontade do Senhor para nós, para a nossa vida em cada situação. Se você que está aqui hoje está confuso a respeito de qual decisão você deve tomar em determinada área da sua vida, não é? Com quem que eu vou me casar, qual curso da faculdade escolher, qual faculdade escolher, né? Qual emprego, qual profissão atuar, aceito essa proposta de emprego ou não, mudo de cidade ou não. Se você não sabe qual é a vontade de Deus para você, se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito. Porque uma vez que o Espírito está te dominando, ele vai te conduzir a tomar decisões que Cristo tomaria se ele estivesse no seu lugar. Decisões que Deus se agrada, de acordo com a vontade dele. E percebam que pela lógica, não tem como uma pessoa ficar cheia de vinho e cheia do Espírito Santo ao mesmo tempo. Da mesma forma que se num domingo à tarde nós estamos sujos e fedidos, não adianta nada nós colocarmos uma roupa nova, cheirosa e limpinha para virmos ao culto, se nós não tomarmos um banho. Deus sente o cheiro da nossa religiosidade de longe. Primeiro nós temos que resolver o problema do pecado, do vinho. Se nós estamos cheios de vinho, o Espírito Santo não vai nos encher. E é claro que aqui nós poderíamos trocar a palavra vinho por dinheiro, por busca por poder, por status, por desejo de ser visto, por amargura, por mentira, por ressentimento, por egolatria, que é essa ideia de nós estarmos cheios de nós mesmos. Portanto, meus irmãos, nós precisamos abandonar, nos despir dessas coisas para que o Espírito Santo venha sobre nós e nos encha. Somente assim nós desfrutaremos da maravilhosa plenitude do Espírito Santo de Deus. E essa plenitude do Espírito Santo de Deus, primeiro, é uma ordem para nós. É uma ordem. E um segundo aspecto, além de ser uma ordem para nós, a busca pela plenitude do Espírito Santo deve ser uma ação contínua. A busca pela plenitude do Espírito Santo é uma ação contínua. Nos voltemos para esse verbo enchei-vos de novo. Quando nós nos deparamos com ele, nós vemos que na língua original grega, esse verbo ele está num tempo que nós chamamos de presente. E esse tempo verbal no grego, ao contrário do português, sempre indica uma ação que ocorre continuamente. Essa ação nunca cessa. Portanto, se nós formos considerar a tradução mais fiel, mais literal aqui do verso 18, seria assim: enchei-vos continuamente, diariamente do Espírito Santo. Quando você estiver fazendo a sua devocional e você passar aqui por Efésios 5:18, leia dessa forma: enchei-vos continuamente, diariamente do Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que as experiências passadas, elas não servem mais para hoje. As experiências passadas que nós tivemos com o Espírito Santo não servem mais para hoje, no sentido que elas não bastam. É claro que as experiências passadas que nós tivemos com o Espírito Santo servem para o nosso aprendizado, para o fortalecimento da nossa fé, mas elas não bastam mais.
A ideia é que nós, todos os dias, busquemos novas experiências com o Espírito Santo de Deus. Todos os dias, nós devemos nos encher com o Espírito Santo de Deus. Lembram que eu disse que a igreja de Éfeso surgiu através de um grande avivamento espiritual e manifestação de poder? Uma pergunta que nós poderíamos fazer é: por que então que 5 anos mais tarde, 5 anos depois, Paulo escreve a esses irmãos que passaram por esse avivamento dizendo: enchei-vos do Espírito Santo? Vocês não estavam cheios do Espírito? Já não tinha enchido? Mas o apóstolo Paulo escreve: enchei-vos do Espírito Santo, porque ele sabia que eles deveriam continuar buscando diariamente experiências com o Espírito Santo. Nunca cessa. É igual ao princípio de Êxodo 16. O maná de ontem não serve mais para hoje. É como um princípio da oração do Pai Nosso lá em Mateus 6. Há um pão para cada dia. Há uma busca, há um enchimento do Espírito Santo todos os dias também da nossa vida. Nós devemos buscar as experiências de plenitude do Espírito Santo todos os dias, meus irmãos. As experiências que nós tivemos no culto passado, na nossa conversão, na nossa devocional passada, na devocional que nós fizemos hoje, elas não bastam. Nós precisamos continuar buscando a plenitude do Espírito Santo de Deus, o enchimento pelo Espírito Santo de Deus. E outra observação importante é que esse verbo aqui, o enchei-vos, vejam o quanto que ele é rico, não é verdade? Esse verbo aqui, enchei-vos, ele está empregado numa voz verbal que indica que o indivíduo, ele sofre a ação, mas ele também pratica a ação. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que o Espírito Santo, ele quer nos encher, ele deseja nos encher, mas nós também precisamos querer o enchimento com o Espírito Santo. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos buscar, nós precisamos sonhar, nós precisamos clamar pela plenitude do Espírito Santo. Muitas vezes nós não temos essa plenitude, esse enchimento do Espírito Santo, porque nós não o buscamos. É por isso que todos os dias, independente se nós estamos com vontade ou não, e a cultura tem empregado isso nas nossas mentes e corações, que para buscar a Deus nós precisamos estar com vontade, nós temos que ter vontade para fazer algo. Independente disso, todos os dias nós devemos buscar essa plenitude através da oração, da leitura bíblica, dos momentos de devocional, dos louvores, dos jejuns, nos momentos de culto, nas reuniões de oração, nos relacionando com pessoas piedosas que nos levam à presença de Deus, utilizando os recursos que hoje nos são disponíveis, como a internet, como as redes sociais, para ouvirmos bons sermões, louvores, conteúdos bíblicos. É assim que nós ficamos cheios do Espírito Santo. Nós devemos buscar esse enchimento do Espírito Santo. E se nós o buscarmos, certamente o Espírito Santo nos encherá. Nós ficaremos cheios do Espírito Santo. E uma vez cheios do Espírito Santo, nós conseguiremos viver uma vida cristã plena, uma vida cristã autêntica. Não existe vida cristã sem a plenitude do Espírito Santo. Não existe. Note você também que esse verbo enchei-vos, agora acho que é um pouquinho mais fácil. Esse verbo enchei-vos, ele está no plural. Paulo diz, enchei-vos. Isso significa que o enchimento do Espírito Santo, meus irmãos, é para todos. O enchimento do Espírito Santo é para todos. Então, além de ser uma ordem para nós, o enchimento do Espírito Santo, além de ser uma ação contínua, a busca pela plenitude do Espírito Santo é para toda a comunidade. Para todos. Para o pobre, para o rico, para o doutor, para o analfabeto, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os idosos, ou seja, para todos. Para todos. E essa ideia não está presente somente aqui no Novo Testamento. No Antigo Testamento, quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos que a plenitude do Espírito Santo era a todo tempo em prol da comunidade de Deus, da comunidade do povo de Israel.
Nós vemos que Bezalel, por exemplo, ficou cheio do Espírito Santo para a construção do tabernáculo. Nós vemos isso no livro de Êxodo. Os juízes ficaram cheios do Espírito Santo para expulsar, para derrotar os inimigos de Israel. Saul e Davi, os reis de Israel, ficaram cheios do Espírito Santo para governar e cuidar da comunidade de Israel. Profetas como Ezequiel e, sobretudo, Joel, lá no capítulo 2 do seu livro, do verso 28 ao 32, profetizaram um derramamento e enchimento abundantes do Espírito Santo que se cumpriu em Atos 2, no dia de Pentecostes. E essa plenitude do Espírito Santo em Atos 2, nós sabemos muito bem que ela foi imprescindível para os apóstolos. Primeiro, para eles pregarem o Evangelho. Segundo, para o surgimento da igreja. E terceiro, para a operação dos dons espirituais. E hoje, quando nós falamos sobre dons espirituais, nós temos uma ressalva a fazer. É certo que eles são indispensáveis para a unidade. Eles são indispensáveis para a igreja, uma vez que a sua finalidade é o serviço uns para com os outros. E Paulo vai muito bem tratar isso no capítulo 4 de Efésios, do verso 1 ao verso 16. Mas a ideia, meus irmãos, e a problemática que nós lidamos é o seguinte. Uma vez eu vi um pastor muito renomado dizendo o seguinte: os dons espirituais, sem o fruto do Espírito, são um desserviço para a igreja. E vejam que aqui há um trocadilho, porque a finalidade dos dons espirituais é o serviço da igreja, é o serviço uns dos outros, né? Uns para com os outros. Mas os dons espirituais, sem o fruto do Espírito, são um desserviço para a igreja de Deus. Isso significa que nós podemos pregar, nós podemos ensinar, nós podemos cantar, nós podemos tocar, nós podemos servir em diversas áreas da igreja. Nós podemos até mesmo profetizar, curar, falar em línguas. Tudo isso é muito bom. Mas se nós não tivermos o fruto do Espírito, que nos leva a ter o caráter de Cristo, nada disso vale. Observemos o exemplo da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja repleta de pessoas que tinham muitos dons espirituais. Haviam curas, os irmãos falavam em línguas, não faltavam pregadores, pastores da palavra, mestres da palavra, mas faltava fruto do Espírito, faltava caráter de Cristo Jesus, faltava uma vida íntegra, faltava uma vida de santidade diante do Senhor. Então nós podemos ter muitos dons espirituais, mas se nós não tivermos o fruto do Espírito, se nós não tivermos o caráter de Cristo, nada disso vale, nada disso vale. É por essa razão que Wayne Grudem, um relevantíssimo teólogo, afirma que na ótica da plenitude do Espírito Santo, ou seja, quando nós estudamos a doutrina da plenitude do Espírito Santo, o fruto do Espírito para a comunidade, a nível de comunidade, é muito valioso, é muito mais valioso do que os dons. É muito mais valioso do que os dons. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele começa a abordar sobre isso, do verso 19 ao verso 21 desse texto. Notem que, se a consequência, olha como isso é importante. Atenção aqui. Notem que, se a consequência da embriaguez com vinho é a dissolução, é uma vida lasciva, é uma vida longe de Deus, fazendo coisas que Deus não se agrada, os efeitos, os resultados da plenitude do Espírito Santo são esses 4 verbos aí que estão no gerúndio, que o apóstolo Paulo aborda, do verso 19 ao verso 21. Ou a gente pode pensar da seguinte forma: quais são os efeitos? O que acontece com uma pessoa quando ela fica cheia do Espírito Santo? Aí o apóstolo Paulo começa a abordar, do verso 19 ao verso 21. Primeiro efeito, primeiro resultado, primeira coisa que acontece quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus. Primeira coisa, falando entre vós com salmos, verso 19. Salmos aqui, nós precisamos entender o que é. Salmos aqui se refere às coisas de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte: olha, uma vez cheios do Espírito Santo, vocês vão começar a se preocupar e a falar as coisas de Deus. E por que isso é importante? Às vezes nós estamos reunidos aqui num grupinho, até mesmo na igreja,
falando coisas que não edificam, falando de doenças, falando de guerras, falando de tragédias, falando coisas ruins, falando mal de alguém, fofocando e etc. A ideia aqui é que, cheios do Espírito Santo, o conteúdo do nosso falar serão as coisas de Deus. Cheios do Espírito Santo, nós vamos falar coisas que edificam. Nós vamos falar sobre um texto bíblico. Nós vamos falar sobre um testemunho pessoal. Quem sabe, de fato, abrir um salmo mesmo e ler esse salmo e falar sobre as coisas de Deus. É isso que o apóstolo Paulo queria dizer aqui com essa ideia de falar entre vós com salmos. Ele sabia muito bem que não combina uma pessoa cheia do Espírito Santo falando palavrões, falando palavras torpes, palavras que não edificam. Meus irmãos, cheios do Espírito Santo, os problemas de comunicação dos nossos relacionamentos na igreja, nas amizades, no lar, no casamento, serão resolvidos. Cheios do Espírito Santo, nós vamos conseguir lidar até mesmo com pessoas que nós temos dificuldade de nos relacionar. Ou quem sabe, o nosso falar seja pautado pelo conteúdo dos salmos. Olha só, quando nós estudamos os salmos, nós vemos que há diversos tipos de salmos. Salmo de louvor, salmo de gratidão, salmo de alegria, salmo de lamento. Por que então nós não louvamos muitas vezes ao Senhor com os nossos irmãos? Por que não agradecemos a Deus pela vida dos nossos inimigos, dos nossos amigos? Nos alegramos com suas conquistas e também lamentamos com eles pelas suas dores e perdas. Não é? Então, cheios do Espírito, o conteúdo dos salmos irá encher a nossa boca e o nosso coração. Segundo efeito, segundo resultado de estar cheio do Espírito Santo. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, cheios do Espírito Santo nós vamos cantar. Cheios do Espírito Santo nós vamos louvar a Deus. Nós vamos adorá-lo em espírito e em verdade. De todo o nosso coração e não da boca para fora. E nós não faremos isso somente individualmente, mas em comunidade também. Quando nós estamos reunidos aqui na igreja, nós não apenas cantamos a Deus como seu povo, mas nós estamos louvando de todo o coração, em espírito e em verdade, aquele que nos comprou, aquele que nos uniu, aquele que nos fez um. Cheios do Espírito Santo, nós vamos entender todas as doutrinas praticamente da nossa fé, as doutrinas que nos unem. Nós vamos entender melhor o sacrifício de Cristo, a redenção, a salvação que há em Cristo Jesus. Nós teremos alegria ao lembrarmos que nós fomos salvos por Cristo Jesus. E a consequência disso, nós vamos agradecer, nós vamos louvar a Deus. Nós vamos louvar a Deus. Com certeza você que está aqui se lembra daquele momento tão glorioso e tão sublime, e eu sei que já tiveram vários momentos assim, onde você louvou ao Senhor e foi aquecido pelo doce Espírito Santo, seja lavando uma louça, limpando a casa, dirigindo, ou até mesmo num simples momento de comunhão com os irmãos. Vocês estavam ali louvando a Deus, cantando ao Senhor, juntos em comunidade, e vocês ficaram cheios do Espírito Santo. No avivamento do país de Gales, os nossos irmãos, lá no país de Gales, ficavam horas cantando o seguinte cântico: enche-me, Espírito, mais que cheio eu quero estar, porque eu sou o menor dos teus vasos, mas eu posso muito transbordar. E o resultado disso, nós sabemos: avivamento, presença de Deus. Presença de Deus. Cantemos ao Senhor. Nos lembremos de louvar ao Senhor. Ele é o Deus que tem nos sustentado, Ele tem nos ajudado. E se você não consegue cantar, se você não consegue se aproximar de Deus, se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito. Terceiro resultado de estarmos cheios do Espírito Santo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai,
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, uma vez que nós estamos cheios do Espírito Santo, não vai haver espaço em nosso coração para amargura, para inveja, para ressentimento, para falta de perdão, para reclamação e murmuração. O nosso coração passará a rejeitar essas coisas. Nós seremos tomados pela gratidão por tudo que Deus é e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, mesmo em meio às aflições e a dores. Nós reconheceremos que a providência de Deus pode ser carrancuda, mas a sua face é sempre sorridente para nós. Nós reconheceremos que Deus é bom, pois Ele colocou pessoas em nosso meio, na nossa comunidade, para nos ajudar e cuidar de nós, até mesmo quando nós estamos errados. Cheios do Espírito Santo, o nosso coração irá transbordar de gratidão. De gratidão. E por último, que é o mais difícil, não é? Sujeitando-vos uns aos outros. Sujeitando-vos uns aos outros. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós diretamente nos sujeitamos a Cristo Jesus. E uma vez que nós nos sujeitamos a Cristo Jesus, que é o exemplo máximo de sujeição, de submissão, nós iremos nos sujeitar uns aos outros. Percebam que no mundo, na comunidade em que nós vivemos, Deus nos deu funções diferentes. Então nós temos que respeitar uns aos outros. Nós temos que respeitar quem está acima de nós. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas se negam a se submeter umas às outras. As pessoas têm problemas com autoridades. Os filhos não conseguem mais se submeter aos seus pais, desrespeitando-os. Funcionários não conseguem mais se submeter aos seus superiores. Alunos não conseguem mais se submeter aos seus professores, aos seus diretores e coordenadores. E as consequências, nós sabemos, são terríveis. Olhando para a igreja mesmo, para a comunidade. É certo que nós somos pessoas diferentes. Nós temos criação diferente, nós viemos de uma família diferente, nós temos temperamentos diferentes, nós temos personalidades diferentes. E é lógico que os conflitos são naturais. Mas se eles persistirem, o Espírito Santo não vai encher a comunidade e nós não conseguiremos nos sujeitar uns aos outros. A grande verdade é que sujeição requer fruto do Espírito. Sujeição requer humildade. Pessoas que são submissas servem umas às outras, deixando que seus interesses e necessidades prevaleçam. Submissão não é humilhante, mas submissão requer humildade. John Stott, um grande teólogo britânico, dizia que a maior evidência de que uma pessoa está cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de perdoar. Isso porque o ápice do amor de Cristo por nós está em seu perdão. Logo, a nossa capacidade de perdoar uns aos outros é o ponto alto da verdadeira espiritualidade cristã. Se você não está conseguindo perdoar alguém, por maior que seja a dívida que você acha que ela tem com você, se encha do Espírito Santo. Nós mesmos não queremos, mas o Espírito Santo vai nos capacitar para isso. Se você precisa perdoar alguém e não está conseguindo, a ideia é essa. Se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo de Deus. E todos os relacionamentos, irmãos, todos os relacionamentos da comunidade dependem da plenitude do Espírito Santo. Entre maridos e esposas, entre filhos e pais, entre servos e senhores. E o apóstolo Paulo trabalha isso de forma muito contundente, a partir do verso 22 do capítulo 5 até o capítulo 6. Ele vai desenvolver questões como é que o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não é? É certo que, diante de Deus, tanto o marido como a esposa têm os seus deveres, né? Mas parece que Deus às vezes pegou mais pesado com o homem, né? Rapaz, como é que você vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está nos dando uma resposta. E a resposta é essa: estando cheios do Espírito Santo. Porque o amor é o fruto do Espírito.
Como é que a esposa, aí agora para as mulheres, né? Como é que a esposa vai se submeter e respeitar o seu marido? O apóstolo Paulo dá uma resposta, verso 18, estando cheia do Espírito Santo de Deus. Como é que o marido vai ter paciência para lidar com a sua esposa quando ela estiver estressada? Resposta, estando cheio do Espírito Santo de Deus. Como é que a esposa vai ter paciência e domínio próprio para lidar com a lerdeza do seu marido? Resposta, estando cheia do Espírito Santo de Deus. Como é que nós vamos pensar antes de falar? Como é que nós não vamos falar o que vier na nossa mente quando nós estivermos de cabeça quente? Sabe aquele momento que, se você tivesse ficado quieto, você seria um poeta? Como é que isso vai acontecer? Resposta, estando cheios do Espírito Santo de Deus. Como é que os pais vão criar os seus filhos na disciplina do Senhor e para a glória de Deus? Resposta, estando cheios do Espírito Santo de Deus. Como é que os filhos vão obedecer os seus pais? Estando cheios do Espírito Santo de Deus. Como é que os funcionários vão obedecer aos seus chefes? Estando cheios do Espírito. Como é que os chefes, os empresários, vão tratar os seus funcionários de forma imparcial, com zelo e com amor? Estando cheios do Espírito Santo de Deus. Tudo volta, irmãos, para o verso 18. Esse verso 18, ele conduz toda essa linha de argumentação que o apóstolo Paulo está propondo aqui para nós. Coisas que são difíceis, relacionamentos em comunidade. Nós só conseguimos viver esses relacionamentos se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, é indispensável para todo tipo de relacionamento. Todo e qualquer tipo. É estando cheios do Espírito Santo que nós vamos fazer a vontade de Deus. É estando cheios do Espírito Santo que nós vamos ter ótimos relacionamentos dentro da nossa comunidade. É estando cheios do Espírito de Deus. Estando cheios do Espírito de Deus. E já concluindo, meus irmãos, nós vimos que a história é marcada por grupos que buscaram a plenitude do Espírito Santo, o que gerou muitos avivamentos espirituais. A nossa denominação, a Igreja Presbiteriana Renovada, é fruto disso. E esse fato deve servir de incentivo para nós valorizarmos mais a doutrina da plenitude do Espírito Santo de Deus. Sempre entendendo o que a Bíblia realmente fala a respeito do Espírito Santo de Deus e negando também muitos absurdos que nós vimos por aí. Fiquemos com a Bíblia, fiquemos com as Escrituras a respeito do que elas falam sobre o Espírito Santo de Deus. E esse enchimento, essa plenitude do Espírito Santo, ela é uma ordem para nós, não é uma escolha, não é uma opção, é um dever. É um dever para todos nós sermos cheios do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo. Essa plenitude do Espírito Santo também deve ser uma ação contínua. Ou seja, todos os dias nós devemos buscar isso. É uma ação contínua. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não conseguiremos viver a vida cristã de forma autêntica. E aí nós seremos dominados por nós mesmos. Seremos dominados pelo pecado. E último, nós vimos que essa busca pela plenitude do Espírito Santo é para toda a comunidade. Nós devemos buscar essa plenitude todos os dias da nossa vida, meus irmãos. Não existe vida cristã sem a plenitude do Espírito. Coloquemos isso na nossa mente, coloquemos isso no nosso coração. Leve isso para o seu amanhã, para segunda-feira e para toda a sua semana. Não se esqueça. Nós precisamos nos revestir com o Espírito Santo durante toda a nossa jornada nessa terra, até o grande dia em que nós encontraremos o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Quer viver os desafios difíceis dessa terra, as más notícias? Quer viver com esperança, alegres em Cristo? Fiquemos cheios do Espírito. Ele nos capacita. Nós precisamos desesperadamente dessa unção do Espírito Santo. Fique de pé, meu irmão.
Que você possa refletir nesse momento. Vamos refletir juntos. Talvez você que está aqui hoje, você está cheio de muitas coisas. Nós vivemos em um mundo extremamente corrido. Um mundo onde as pessoas estão ao mesmo tempo cheias e vazias. Do que será que nós estamos cheios? Se nós não estamos cheios do Espírito Santo, hoje é dia então de nós tomarmos uma decisão e nos voltarmos para o nosso Deus e clamarmos com todo o nosso coração: Senhor, enche-nos com o Teu Espírito. Nós queremos fazer a Sua vontade. Nós queremos viver de acordo com o que o Senhor deseja. Portanto, encha-nos, Senhor. Encha com o Teu Espírito. Oremos a Deus. Senhor, nós estamos na Sua presença, Deus. Nós Te bendizemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. E Deus, é certo que nós não podemos viver sem o Teu Espírito Santo, Deus. Sem o Teu Espírito nós estamos enrolados, Deus. Sem o Teu Espírito nós vamos nos afastar de Ti. Sem o Teu Espírito nós não conseguiremos viver uma vida em comunidade. Nós teremos problemas para nos relacionar. Nós seremos dominados por nós mesmos e coisas muito ruins podem acontecer. Nós só conseguimos viver as verdades que há nas Escrituras se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. E hoje nós vimos, Deus, que essa plenitude, esse enchimento é uma ordem. É uma ordem para nós. É uma ação contínua. Todos os dias nós devemos Te buscar. E é para toda a comunidade do Senhor, ó Deus. Nos encha com Teu Espírito, Senhor. Nos encha com Teu Espírito. Esse é o desejo da Tua igreja nessa noite. Nos encha com Teu Espírito, Senhor. É isso que nós clamamos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Deus continue os abençoando imensamente. Precisando do nosso seminário, nós estamos à disposição de vocês. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.